alegria recebamos essa alma querida que vai nos guiar pelo tema Reencontrando a Unidade com o Divino. Ana, o público é seu. Gente, eu tô tão tecnológica que o meu passador de slides, vocês não têm noção, é no meu celular. Acabei de aprender, hein? Vamos ver se vai dar certo o negócio. Eu acabei de anunciar aqui. É quase tecnológico. Tem que mandar uma vibração. Vamos começar do começo, né? Só um aviso, um aviso dos comerciais, assim. Eu trouxe 50 livros do Mãe. E foi tudo. De chato, né? Foi gosto. Mas, quem quiser, me escreve no direct do Instagram. No Instagram é meu nome mesmo. Eu mando para você pelo correio, tá bom? Autografar. Porque ele ainda vai entrar na Amazon, como ele foi publicado caseiramente pela nossa Casa Espírita, então ele ainda está assim. Nós estamos aprendendo como fazer para divulgar, tá? Vai ser um prazer enviar para vocês. Se der tempo eu falo desse livro mais um cadinho. Bom, então, na verdade aqui é um fechamento desse nosso encontro, né? Desses dias que nós estamos juntos. Vocês já estão se preparando para o almoço de domingo com a família, estou sabendo. Mas esses minutos finais também servem para a gente ir adensando e chegando no coração, num lugar mais organizado, digamos assim. Todas essas aventuras espirituais que a gente está vivendo junto desde sexta, né? Não sei se vocês já se aperceberam disso. A gente fez uma espécie de um workshop, na verdade, né? Nós estamos juntos há quase 3 dias e a gente foi fazendo um mergulho progressivo. Eu não tenho dúvida alguma que algo se curou na alma de vocês, porque na minha aconteceu. Então, que vocês sintam de verdade esse lugar. A espiritualidade maior aproveita esses momentos de encontros, que parece que é uma palestrinha aqui, uma palestra lá, mas nesse momento eles vão atuando nas nossas almas, porque a gente está mais relaxado, menos obsessivo, nós estamos com o espírito mais aberto para ser ajudado, né? Então, aproveitem esses minutos finais. Então, a nossa conversa hoje diz respeito ao nosso encontro com Deus, porque Deus está pronto sempre para nos abraçar. A gente, como filho pródigo que somos, diz a Joana de Ângeli, que todos nós somos filhos pródigos voltando para casa, nós estamos naquele processo de nos darmos conta do quanto longe a gente está. Então, nós estamos fazendo a grande viagem de retorno para casa. Eu trouxe alguns slides, porque como o nosso tempo é mais curtinho, para eu não me perder. Então, eu quero começar com uma frase do Leon Denis, para a gente compreender assim, que o nosso crescimento espiritual ele não é uma linha reta. Também não é caótica. O nosso crescimento espiritual é em espiral. E quem torna isso bem claro para a gente é o Leon Denis, no livro O Problema do Ser, em que ele diz que uma lei circular preside a evolução dos seres e das coisas, ou seja, tudo, né? Rege a marcha dos séculos e das humanidades. Cada destino, pensa a sua vida, gravita num círculo imenso. Cada vida descreve uma órbita. Então, é para a gente poder entender que não é reto, né? Não é desalinhado. Nosso crescimento, toda a ascensão humana divide-se em ciclos, em espirais. Há vários estudos sobre esses ciclos, viu? Na doutrina espírita eu ainda não vi registrada o tempo desses ciclos, mas existem vários estudos
que mostram, e esse é que eu toquei aqui, ele entendeu que era para mudar. Ele é mais rápido que eu. Peraí, é isso. Então, há estudos que dizem que esses ciclos são de 7 em 7 anos. Então, cada doutrina vai falar sobre isso, mas o importante é a gente saber que são ciclos. E a importância da gente entender esses ciclos, lembra que no primeiro dia eu conversei para vocês sobre as crises? O que marca a mudança desses ciclos, muitas vezes, o fim de um ciclo e início de um novo, são as nossas crises. A gente passa por umas 4 grandes crises. A gente tem crise de identidade, a gente tem crise de talento, a gente tem a crise da verdade, nós temos crises existenciais. Essas crises são ciclos em que a gente já venceu uma etapa e queremos mais, porque o progresso empurra a gente o tempo inteiro a seguir para frente. Então, você voltou demais, meu filho. E o respiro, ele muda. É coisa incrível. Bom, o que é importante dessa espiral é que ela não é circular, é espiral. Então, ela vai aumentar, ela vai amplificar. Então, eu gosto desse desenho, acho que ajuda a gente a entender que é espiral. Imagina cada volta da espiral sendo um ciclo. Quantos ciclos necessários, né? Se numa existência a gente faz esses ciclos, imagina na nossa vida espiritual inteira. Quantos ciclos a gente vai fazer, né? Muitos. Mas todas elas dirigem para nosso encontro com Deus. Não é que a gente já não esteja em contato com Deus. Nós estamos já em Deus. Não tem fora de Deus. A questão é a gente estar ciente desse encontro com Deus. Então, nós todos estamos empurrados pela lei do progresso, como diz, estão cansados de ver essa questão do Livro dos Espíritos, que é 1009, que Paulo de Tarso vai dizer que a gente gravita para a unidade divina. Então, gravita, né? Nós estamos em torno, nos dirigindo para esse lugar cada vez mais evoluído. E é bom a gente lembrar que eterno é Deus, nós somos imortais, são coisas diferentes. Então, Deus é eterno, imutável. Nós somos espíritos. Essa força, essa energia que nos impulsiona sempre para frente. Então, o que a gente pode fazer nessa nossa espiralada? A gente pode fazer uma coisa chamada repetição. Então, lembra que eu falei da degeneração ontem? É quando a gente faz repetição. Então, a gente repete padrões de comportamento, repete deslizes. Então, o que está acontecendo com o nosso processo de espiralar? Então, em vez de a gente alçar o voo para o próximo degrau, a gente fica andando no mesmo. Então, os espíritos dizem que a gente não anda para trás, mas que a gente pode ficar ali, dando volta em ciclo, no mesmo movimento, podemos. Quantos anos a gente fica vivendo ciúme? Quantos anos a gente fica vivendo inveja, ódio, ressentimento? Quanto tempo a gente fica respirando uma menos-valia pessoal? Quanto tempo a gente fica respirando uma culpa velha? Você se separou lá em 1900 não sei quanto, está com culpa até hoje dessa separação. Isso é processo de repetição. Você não está conseguindo dar o passo seguinte, né? Então, todo o recado que a gente dá nas palestras e nos nossos tratamentos nas casas espíritas é para a gente sair da repetição. Já está na hora da gente parar de ficar repetindo processos que não trazem para nós felicidade, alegria, crescimento, né? Então, isso retarda o progresso e aumenta o nosso sofrimento. Aqui é sofrimento mesmo, aumenta o sofrimento. O que eu quero dizer aqui que é tudo desnecessário isso. A gente não precisa de repetição, não precisamos de sofrimento. Mas em algum lugar da nossa alma, a gente se permite continuar vivendo esses processos lesivos, tá? O que nos mantém na repetição? O que mantém a gente fazendo essa volta em ciclo? Olha que a gente fica cansado, só que a gente não anda para frente, a gente fica no mesmo lugar. Então, pode ser que você esteja na repetição porque você não sabe que você está repetindo. Pode ser. Às vezes a gente tem um companheiro, um familiar, que está repetindo aquilo,
E ele não percebe que está repetindo. Ah, não sei porquê, fui demitido de novo. Deve ser porque, sei, devem estar com muito contingente, deve ser isso. Você não reparou que isso está repetindo? Olha, você perdeu emprego A, emprego B, emprego C, e a pessoa não junta que está se repetindo o mesmo fenômeno. Acha que cada fenômeno foi isolado, né? Então, não sabe por que namora pessoas indisponíveis, não sabe por que só se encontra em trabalhos que remuneram mal, não sabe por que as suas doenças toda hora mudam de lugar. Então, se mantém na repetição e ainda não está conseguindo dar o salto de mudança e de crescimento, né? A outra possibilidade é que você já pode ter se dado conta da repetição, mas fica ambivalente. E esse termo eu gostaria que vocês gravassem. A ambivalência é muito característica do mundo de provas e expiações. A gente quer melhorar, faz um monte de movimento para melhorar e, ao mesmo tempo, faz processos contrários. Como se a gente se traísse, né? É porque a gente tem uma multidão no nosso coração. Muitos eus velhos aqui dentro. E eles ainda não estão harmônicos. Essas vozes internas ainda não conversam entre si de uma maneira saudável. Então, parte de mim já faz avanço, mas parte de mim dá para trás, né? Eu me lembro de um dia, eu estava me preparando para as palestras que eu ia fazer na Suíça. Eu tinha 10 cidades para falar e depois eu tinha o congresso no final desse projeto. E eu estava me preparando, estudando os temas, preparando cada palestra e tudo. E aí tinha reunião mediúnica num dos dias que eu estava me preparando e lá teve um recado para mim. O Espírito disse que eu procurasse me recolher, que eles iam me ajudar através da intuição nisso. E aí ele disse uma frase assim: não faça concessões. E eu fiquei com aquilo, não faço concessão, qual é a concessão? Porque os Espíritos dão uns recados meio enigmáticos, né, para a gente. Tu faz concessão? E aí eu, tá bom, fui para casa. No que eu voltei para casa e comecei o processo, eu entendi o que é a história da concessão. Toda hora me aparecia uma coisa para eu fazer. Cuidar de não sei quem, resolver o problema de não sei o quê, pessoas para atender, trabalho para executar. Se eu me dirigisse para esse tanto de coisa, isso é concessão. Coisas ótimas para fazer, mas isso me tirava do prumo, do projeto. O que seria como consequência disso? Se eu desse corda para as concessões, eu ia ficar com pouco tempo de preparação e entrar num processo de ansiedade, de preocupação excessiva. Como é que eu ia ser ajudada pela espiritualidade maior? Não dá. Então, quando eu recebi esse recado e entendi o recado, é assim: quando você estabelece uma rota, quando você estabelece um projeto para você, primeira coisa que você precisa pensar: não posso fazer concessões. Porque esses eus aqui, você quer agradar as pessoas, você não quer brigar com fulano, não quer ter conflito, não. Isso tira a gente da rota. Então a gente precisa, quando estabelece um objetivo, não fazer concessões. Porque as nossas necessidades afetivas, as nossas carências afetivas, elas vão requerer de você concessão. Então você vai ter que dizer não para essas concessões. Senão você não cumpre. Aí quando você não consegue cumprir, você pensa: nossa, o que será que deu errado, né? Então, essas ambivalências, eu dei uma ambivalência bem simples. Vamos pensar uma ambivalência mais profunda? Vamos pensar. Você quer deixar um vício, seja ele qual for, você quer deixar um vício. Então, você já colocou a sua rota. Mas a ambivalência vai te dizer o contrário. O que a ambivalência vai dizer para você? Vai dizer assim: só hoje. Também não sou de ferro. Não, mas eu paro quando eu quiser. Então, essas falas internas que jogam contra o seu projeto de crescimento, enfraquece a sua força de seguir em frente. Eu vejo isso nas pessoas que querem emagrecer, nas pessoas que querem parar de fumar, que querem parar de beber, parar de usar
tóxicos e qualquer outra coisa, qualquer vício, pode ser um vício moral. Tudo aquilo que você está querendo fazer diferente da repetição, você vai ter uma força contrária. E essa força contrária, gente, não está fora de você. Você pode até pensar assim, mas não tem obsessores? Até tem. Mas a obsessão começa com a auto-obsessão. É a sua fragilidade que diz sim para aquilo, que acolhe, que aceita aquilo. Então, a gente precisa poder dizer não, inclusive para aquilo que você gosta. Porque é impressionante, nós vamos precisar recusar, e o nome disso é porta estreita, você vai precisar recusar, inclusive as coisas que te dão muito prazer. Se é que você quer sair das repetições e permitir o próximo degrau da sua espiral. Se você não se importar com as consequências de permanecer parado, rodando em círculos, está tudo certo, o livre-arbítrio está aí para cada um de nós. Nós vamos determinar o tempo que a gente vai se demorar rodando em círculos. Então, como exemplo disso, eu coloquei o cego de Betsaida, que Jesus diz para ele, volte para casa, mas não volta para a aldeia. Né? Vocês já conhecem isso. Voltar para casa não é voltar para a aldeia, embora a sua casa esteja na aldeia. Significa voltar para casa é volta para o teu objetivo, volta para o que você tinha trilhado. Ou você vai se permitir as concessões, as distrações. Né? Lembra que eu contei que o Jacó, Bezerra de Menezes fala isso para Jacó? Na hora que eles vão fazer as incursões, eles vão ter que passar por uma ponte, vão passar por um momento delicado espiritualmente, um lugar onde a fragilidade fica muito acentuada. Bezerra de Menezes diz assim, já que vocês não têm luz própria, como ele tinha visto aquela senhora toda iluminada, né? Jacó se deu conta que ele era opaco, diz assim, vocês estão suscetíveis à distração. Então, agora é a hora da serenidade e do desapego. Ó, serenidade e desapego. Desapego de tantas coisas que a gente precisa fazer. Desapego de tudo que a gente se distrai do nosso destino. Então, está na hora da gente começar a pensar do que eu preciso me desapegar para eu poder me manter na rota que eu escolhi. Então, se você quer melhoria na sua vida, seja em que lugar for, a pergunta é, qual é o trabalho contra que eu estou fazendo comigo que não me permite chegar naquele lugar que é meu também? Então, gente, ambivalência é hora de tratar delas. Você quer melhorar e quais são os movimentos contra que você tem feito? Né? Que você não conta para ninguém, mas você sabe que você está fazendo movimentos inversos ao seu movimento de saúde, ao seu movimento de crescimento. Né? Então, por isso que os Espíritos dizem que a gente faz tanta concessão, chega uma hora que isso é tão excessivo que aí eu tenho vontade de mudar. E aí, precisava ser desse jeito? Não, precisar não, mas a gente faz assim. A gente só faz processos profundos de mudança quando a gente está vivendo o excesso do mal. Quando a gente já está intoxicado daquele mal. Quando eu estou muito doente, quando eu estou muito cansado, aí é que eu vou empreender mudanças. Então, será que a gente precisa continuar fazendo isso? Esperar chegar no excesso do mal para eu poder fazer o caminho de volta para casa? O filho pródigo precisou. Ele precisou viver o máximo da escassez para ele poder se dar conta e fazer o processo de volta para casa. Nós podemos fazer diferente, se a gente assim escolher. Né? Então, questão 784, é preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem. Né? Então, assim, muitas vezes a gente sabe qual é o bem, mas a gente não faz esse bem. A gente sabe que seria melhor para a gente tal coisa, mas a gente diz assim, não, daqui a pouco, né? Aí, pensando nisso, eu trouxe um trechinho da carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 9, que ele diz assim, não retribuir o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois vocês, bendigam, pelo contrário, bendigam, pois vocês sabem que para isso foram chamados e assim receberão a bênção como herança. Então, nessa carta,
Claro que Pedro está reforçando o que Jesus diz, que a gente precisa transformar todo o mal que a gente convive, que a gente respira, que a gente sente no coração, seja onde for, e a gente poder fazer o bem a partir. Porque é do mal que sai o bem, impressionante, né? E eu encontrei uma página de Emmanuel em que ele diz: o cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontra. É para isso que fomos chamados. É para isso que? Para resistir. Para a gente inspirar pessoas a resistir ao mal. Mas quando Emmanuel está dizendo para isso, está dizendo assim: já está na hora, a gente que conhece tanta coisa, começar a resistir o que nos faz mal. E eu comecei a pensar: e por que é tão difícil a gente dizer não para o que nos faz mal? Porque naquele mal ainda tem alguma coisa que me compraz. Ainda não é claro para mim o que é mal, o que é bem, porque eu ainda estou escolhendo o mal como se ele fosse um bem. Tá? Então, quando eu consigo entender que aquilo me faz mal mesmo, e a partir de agora eu digo não a isso, é para isso que foste chamado, para resistir ao mal. Então, agora eu quero falar tanto do mal fora quanto do mal dentro. Seja o mal que você faz para você mesmo, ou o mal que alguém faz para você. Porque tudo isso são impedimentos da gente se encontrar com essa unidade divina, né? E nos faz repetir processos confusos. Então eu perguntaria, agora ficou embolado 2 letras, sim. Sabe qual é o método do mal? Assim, se alguém quiser fazer mal para a gente, ou quando a gente faz mal para a gente, qualquer mal que você possa pensar, o que nos faz mal, qualquer mal, é que a gente se sente excluído. Sempre vai bater nesse mesmo lugar. O que nos faz mal quando a gente está sendo preconceituado no ambiente? A gente está sendo excluído desse ambiente. Sempre nos sentindo mal, nos sentimos mal quando alguém nos exclui de uma oportunidade, nos exclui de alguma convivência, nos exclui de alguma coisa boa. Então, sentimos dor e entendemos que está acontecendo um mal com a gente toda vez que a gente experiencia a exclusão. Por que isso dói tanto para a gente? Porque a nossa natureza é a inclusão. A nossa natureza é unidade. É para a unidade que a gente está se dirigindo. Tudo que nos afasta da unidade, dor. Tudo que nos exclui do amor de Deus, dor. Então, quando é que alguém nos faz mal? Quando nos exclui. Nos exclui de qualquer coisa que seja do bem. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu estou experienciando um mal, seja ele que mal for, para eu não retribuir o mal com o mal, preciso me perguntar: esse mal que essa pessoa faz contra mim, essa exclusão que está acontecendo na minha vida, é pessoal ou não pessoal? Pasmem vocês, 90% das vezes não é pessoal. É porque a gente está ali, naquela circunstância, né? Então, por exemplo, você está numa condução, acontece uma discussão, acontece um acidente e você desencarna. Não é pessoal. Não é pessoal. Aconteceu, faz parte. É pessoal se você pensar: puxa, está na minha programação espiritual? Sim. Mas não é pessoal daquela pessoa para com você. Outro exemplo. Você lida com um chefe mal-humorado. Mas ele não é mal-humorado só com você. Mas a maneira como ele te trata te exclui do bem-estar. Te exclui do bem-estar no seu grupo. Ele te expõe, te humilha em grupo, exclusão, mal. Dá vontade da gente retribuir. Mas aí você pode pensar: não é pessoal. Ele é uma pessoa que não está bem. E ele faz isso com todo mundo que se aproxima, com todo mundo que brilha, com todo mundo que melhora, com todo mundo que se destaca. Então, isso não é pessoal. E qual é a importância da gente separar pessoal de não pessoal? Porque quando eu entendo que é não pessoal, eu posso deixar esse mal com esse outro. E não tomar para mim e entrar no lugar de rejeitado, de abandonado, de excluído. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Os casos de obsessão é a mesma coisa. Nos processos obsessivos, a intenção
daquele mal, daquela relação, é a exclusão também. Que você esteja excluído do bem-estar, excluído da felicidade, porque o obsessor se sente excluído também. Então ele vai tentar aproximar você disso. Então te isolar de tudo aquilo que te faz bem e te trazer para estar com ele nesse lugar da exclusão. E eu preciso começar a compreender o que eu tenho a ver com isso, porque a gente fica querendo se livrar da obsessão. Mas a pergunta é, o que você tem a ver com isso? Qual é o seu ponto de contato com isso? Então, precisamos ir separando o que é pessoal de não pessoal. Mas meu pai agiu assim comigo, a minha mãe agiu assim comigo. Presta atenção se isso é pessoal. Isso não diz respeito a uma época da vida da sua mãe? Uma época da vida do seu pai? O modo dele ser, o modo dela ser, não é proposital para você. Você precisa separar essas coisas. Não, meu pai era complicado desde a adolescência, então. Essa complicação não existe por sua causa. Então a gente precisa ir aprendendo a se retirar desses convites para que algo seja pessoal e entender, isso não é pessoal. É aquela pessoa que não está bem. E eu vou deixando com o outro e separando o que é pessoal de não pessoal. E aí a minha vontade de retribuir o mal com o mal vai diminuindo também. Eu contava para um amigo um acontecimento que eu vi na internet, eu achei muito interessante. O Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, ele conta um caso pessoal. Ele conta que o filho dele na escola, o filho dele usava cabelão. Na escola, o filho foi excluído da fila dos meninos, porque o diretor chegou para ele e disse assim, as meninas são do lado de lá. E ele ficou muito mal quando o filho contou isso para ele, que teve vontade de ir lá na escola chamar a atenção do diretor da escola. E aí ele respirou e perguntou para o filho, você respondeu o quê? Pai, eu não respondi nada, eu fiquei na fila dos meninos mesmo, e pensei o seguinte, ele deve ter problema com o cabelo, porque ele é careca. Então, a criança teve mais condição de perceber que não era pessoal. Então eu posso tomar como pessoal e começar a sofrer e querer revidar o mal com o mal. Ele continuou no lugar da fila dos meninos, não tem problema nenhum. E conseguiu entender que a questão era do outro. Então quantas vezes a gente recebe agressões do mundo e a gente precisa dizer, isso é dele, isso é dela, não é meu, eu não preciso tomar para mim. E cada vez que eu não tomo para mim, a minha vontade de retribuir o mal diminui. Então a gente vai retribuir o mal com o bem quando a gente, em primeiro lugar, diferencia o que é para mim e o que não é. E vamos imaginar que você tenha chegado à conclusão que é para você mesmo, a questão é com você mesmo. Aí agora é o momento de eu fazer uma coisa que eu escrevi aqui, do ou para o e. Então, na exclusão é ou eu ou você, né? Ou é a minha verdade ou a sua verdade. Nós estamos vivendo esse momento. Ou você é de direita ou você é de esquerda. Ou você é do bem ou você é do mal. Ou você é bonito ou você é feio. Não é? Ou você está cancelado ou não cancelado. Então, nós precisamos sair dessa dicotomia do ou e irmos para o e, que é um convite cristão para a gente. Então, conversava com um amigo meu lá em Portugal, que já vive lá há muitos anos em Portugal, já fez até concurso público, já é cidadão português e tal. Ele estava num determinado estabelecimento, teve algum tipo de desavença, e uma pessoa do lugar disse assim para ele, volta para o seu país. Então ele recebeu o impacto do mal, né? A exclusão, ou você ou eu, né? E aí esse meu amigo respirou e respondeu, esse aqui é meu país também, e eu amo muito. Então, ele deu uma resposta que saiu do ou. Então, o comportamento do cristão diante do mal é sair da exclusão e promover a inclusão, seja de si mesmo ou do próximo. E todas as vezes que a gente encontrar alguém que esteja sendo excluído por alguma razão, a gente envidar esforços para que ele seja incluído também. Por isso
que Kardec diz: fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é uma ação inclusiva, porque traz para nós o direito de todos poderem ter o mínimo para a sua sobrevivência. Então, quando a gente vai entendendo isso, que a salvação se dá na inclusão, que a salvação se dá na união, a gente vai perdendo a vontade de revidar o mal e vamos compreendendo que o mal é a ausência do bem, como está escrito na Gênesis, no capítulo sobre o bem e o mal. O mal é a ausência do bem, o mal é a ausência do e. Então, quando a gente vai entendendo isso, nós vamos entendendo Deus, então. Porque Deus é Pai de todos, Ele não escolhe de quem Ele é Pai, é de todos. Ele é Pai para mim e para você também. Todos nós somos filhos de Deus, não tem um menos filho, outro mais filho. Todos nós somos filhos de Deus. Então, para a gente poder internalizar isso, eu preciso começar a fazer essas inclusões no meu coração. Então, até que ponto no meu coração eu estou fazendo um monte de ou, né? Ou eu sou gentil, ou eu não sou gentil. Não, a gente é gentil, menos gentil, pouco gentil, quase nada gentil. Mas somos gentis, sim. Temos graus diferentes de sermos gentis uns com os outros. Ainda não temos a consistência de sustentar ser gentil o tempo inteiro. Mas não retira o poder ser gentil do seu horizonte. Talvez você possa se examinar e pensar: puxa, aqui eu fui tão menos gentil. É verdade. Vamos fazer um esforço para ser um pouco mais gentil aqui e ali. E assim a gente vai incluindo modos mais saudáveis de viver. E vamos saindo da ambivalência. Então nós não somos ou sombra ou luz, somos sombra e luz. E cada vez que você tem um comportamento luminoso, você consegue iluminar um pedaço sombrio seu. E cada vez que a gente julga, a gente separa, faz ou. Cada vez que a gente se compara, a gente separa, faz ou eu ou ele. Ou eu sou o maior e ele o menor, ou o contrário. Nós sempre seremos maior que alguém, menor que alguém, porque estamos em níveis diferentes de crescimento. Mas a gente é maior ou menor também em relação a quê? Então, toda vez que a gente compara, toda vez que a gente julga, a gente se separa, nosso coração sofre. Então, para a gente poder sair dos movimentos de repetição e podermos dar um salto evolutivo no nosso crescimento, a gente precisa começar a sair das exclusões. Seja quando você se exclui, seja quando você exclui alguém. Então, a gente precisa começar a incluir os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, poder identificando o que é pessoal, o que não é pessoal, deixar com o outro o que é do outro, tomar para nós o que é nosso. E assim nós vamos conquistar muita saúde, gente. Esse é o movimento de crescimento que a gente precisa fazer. Eu quero achar uma frase aqui. Esse não, peraí. Isso. A gente precisa fazer o movimento de curar todos esses espaços feridos. Lembra que eu falei das ambivalências? O que promove as ambivalências são esses espaços da nossa alma que a gente ainda não envidou esforços para começar a curar. Então, quero terminar o nosso encontro aqui com essa frase da Cipriana, que eu citei ontem, que nunca é tarde para elevar o nosso coração e curar a consciência ferida. Esse é o movimento que a gente precisa fazer para a gente poder continuar a livremente, cada vez com menos sofrimento, né, transitar e gravitar para a unidade divina. E para terminar mesmo, agora já pode desligar os slides, senão ele vai ficar pulando aqui toda a vida. Eu queria falar para vocês um pouquinho sobre essa experiência que eu tive com o livro, para quem quiser, né, conhecer ele por dentro. Lembra que eu contei aqui na roda que eu tinha ido lá na Mansão do Caminho conversar com o Divaldo só para visitar, ele acabou me convidando para a palestra? Essa palestra viralizou, né? Vocês podem achar ela na Mansão do Caminho, dia 2 de novembro. 2 de novembro de 2024. E essa foi a última vez que eu me encontrei com o Divaldo. Depois disso ele adoeceu e ele... já pode tirar os slides.
E eu não me encontrei mais com ele fisicamente. Eu já retornei à Moção do Caminho. De vez em quando eu faço palestras lá, ou na quinta de noite ou no sábado, e eu não tive mais essa conexão com ele. Então, esse foi meu encontro com ele. Eu gostaria de compartilhar com ele esse encontro com vocês, porque foi muito vigoroso e pode ser útil para vocês de alguma forma. Depois que eu terminei de fazer a palestra, tinha muitas mães para falar comigo. E eu então desci do palco para falar com elas. E todas as mães, lembrem que era dia 2 de novembro, era um dia de finados. Todas as mães tinham muito sofrimento, mas uma densidade de sofrimento muito maior do que eu estou acostumada a atender. Então vieram mães com filhos que tinham corte nos braços, mães com filhos que haviam se suicidado há pouco tempo, mães cujos filhos estavam presos, e muitos relatos doloridos. E eu fui me dando conta que, à medida que eu estava atendendo cada uma delas, eu estava me sentindo cada vez menor. Porque uma coisa é o Divaldo atendendo essas mães. Eu tinha condição de dizer algo tão valioso para elas assim. Então eu fiz o que deu, sabe, gente? Assim, acolhi, abracei, disse algumas palavras e assim eu atendi aquela fila toda. Quando eu saí da fila, Divaldo estava no palco, sozinho. E eu me surpreendi até, assim, puxa, ele estava esperando voltar, né? Então, sentei do lado dele e falei para ele, nossa, mas eu não sabia que tinha tanta gente assim, com tanto sofrimento, foi uma surpresa. Assim, pois é, minha filha, você viu como é que eles prestaram atenção na sua palestra? E é verdade, gente, foi muito intenso mesmo aquele encontro. E aí eu perguntei para ele assim, ele estava adoecido esse dia já, acho que foi até por isso que ele pediu para eu falar. Então ele me deu umas boas notícias sobre o meu filho, disse que meu filho estava lá, que tinha assistido aquela minha fala, me deu com os recados, foi muito gostoso, muito bom. E aí eu perguntei para ele assim, Divaldo, nesses seus momentos em que você está adoecido assim, como é que você faz para poder acalmar sua mente? Ele disse, minha filha, é difícil mesmo, porque o corpo não faz nada, eu não consigo mais andar tanto, não consigo mais fazer as coisas que eu fazia antes, fazer as palestras em pé e tal. E a minha cabeça não, a minha cabeça é veloz, tudo acontece com uma rapidez enorme. Então eu faço uma visualização terapêutica. Olha que linda a visualização que ele faz. Então eu faço assim, eu fecho os meus olhos, eu imagino que eu estou no Lago de Genezaré. E eu começo a imaginar que Jesus está numa barca longe e ele vai chegando bem devagarinho até a beira onde eu estou. Quando chega na beira, eu mentalmente pergunto se eu posso entrar. E Jesus assente com a cabeça para mim. Eu então entro no barco. E aí, depois de um tempo olhando para ele, eu fico um longo tempo olhando para ele. E mentalmente eu vou dizendo as coisas que andam me preocupando. E depois eu peço para ele se eu posso recostar minha cabeça nos seus ombros. E não é que Jesus assente para mim? Eu então deito minha cabeça no seu ombro e fico um tempo nessa imagem, até eu me sentir melhor. Então, quando a ansiedade passa, e essa ansiedade passa quando eu faço isso, passa, eu então consigo adormecer e eu acordo muito bem. E eu fiquei impressionada com isso. Como ele pode, através de uma visualização, de um encontro do pensamento, harmonizar a sua alma. Isso é fazer uma prece. Isso é fazer prece. Existem vários tipos de prece. Essa é uma. É um encontro com o divino, não é? É um encontro. Então a gente precisa envidar esforços criativos para a gente poder fazer esses encontros com o divino. Bom, então terminei esse encontro, fui embora para o Rio de Janeiro. E eu fui pensando em escrever um livro para poder ajudar a nossa casa a pagar o aluguel, que às vezes fica muito difícil, muitos meses ficam difíceis. Pensei, puxa, sobre o que eu vou escrever? Mas aí deixei para lá isso. Bom, até lá, daqui a um pouco eu penso. E aquele dia cheguei em casa, dormi. No meio da noite, apareceu para mim a capa do livro. Apareceu bem grande a palavra mãe, assim. E depois apareceu o índice.
Eu não tenho esses fenômenos não, viu, gente? Isso foi uma epifania. Eu acordei, escrevi rapidamente isso tudo, esse índice, e voltei a dormir. Quando amanheceu, eu pensei, eu acho que eu sonhei, que eu levantei, que eu escrevi. E aí eu corri no quarto e realmente tinha lá o papel com as minhas anotações. Então, lembra que eu falei aqui, quando a gente tem uma conexão, um contato com o médium ostensivo, o pouquinho que você tem vira muito. Então, esse livro foi assim, em menos de um mês eu escrevi esse livro. E, na verdade, o que era o índice? Quando eu prestei atenção no índice, eram as histórias que aquelas mães haviam me contado na fila. Então, mães que morreram, né? Mães que perderam seus filhos por suicídio, mães que seus filhos morreram repentinamente. E assim foi. Então, assim, eu escrevi o livro rapidamente. Foi um livro quase que doado pela Mansão do Caminho para mim, né? Em intuição, em imaginação, em sonho, enfim. Então, ele é um recado, é um livrinho simples, ele é só um recado com muito amor e carinho para as mães que vivem momentos difíceis, bem difíceis. E é isso, tudo isso que eu estou contando é porque o título da nossa palavra hoje era sobre encontro com Deus. A gente pode se encontrar com Deus a qualquer momento. Basta a gente se imaginar na praia, no Lago de Genezaré, e imaginar Jesus chegando num barco até a beira e você entrar para conversar com Ele. É isso, meus amigos. Muito obrigada.